Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para a nossa aula, livros poéticos. Nós tivemos a primeira aula falando sobre a introdução e o livro de Jó. Nessa segunda aula nós vamos falar sobre o livro dos Salmos, uma introdução ao livro do Salmo, acompanhando aí junto com a apostila, algumas outras coisas. Nós vamos estar aqui aprendendo um pouco mais. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe a família. Em breve nós estaremos juntos novamente no Ibadeju, se o Senhor Jesus não voltar. Quero externar um abraço, uma paz do Senhor, meu pastor presidente, pastor Samuel Lopes, ao diretor executivo do nosso Ibadeju, pastor Kleber Ramos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E todos os alunos e professores do nosso instituto. Mas vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre o livro do Salmo. O livro do Salmo, que o seu significado é salmodiar, no grego significa cantar, ou livro de louvores, né? Na Septuaginta do Antigo Testamento, temos a palavra salmoi em certos manuscritos. É saltério, que significa poema ou cântico, acompanhado por instrumento de corda. Saltério é um instrumento de corda meio que triangular, de forma triangular e muito conhecido na Antiguidade. A palavra-chave no livro de Salmo: louvor. Tema central: Deus, o Rei do Universo. Deus como Rei do Universo. A esfera de ação do livro do Salmo. O Salmo cobre um período de cerca de 1000 anos da história de Israel. Durante 1000 anos. Nós temos Salmo de 1445 a.C., Salmo 90, escrito por Moisés. Temos Salmo do período pós-exílio, escrito após o cativeiro babilônico, Salmo 126. A maioria dos salmos foram escritos por volta do ano 1000 a.C., sob a influência e ordem do rei Davi. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 16, versículo de 4 a 7. Propósito do livro. Talvez esse seja o livro mais lido de toda a Bíblia. Talvez não. Esse é o livro mais lido de toda a Bíblia. Um exemplo disso nós temos, se ele é o livro mais lido de toda a Bíblia, tem alguns capítulos em especiais que a gente percebe que são os mais lidos. Salmo 1, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 150. São, dentre os salmos, esses 4 eu destacaria como sendo os mais lidos. Composto por 150 poemas, eram cantados pelo povo judeu, toca em toda a área da vida humana de modo muito pessoal e prático. Seu propósito é levar as pessoas a louvarem a Deus, pois Ele é digno por tudo que Ele é, fez, faz e fará, e sua bondade dura para sempre. Em todo o livro de Salmo, você vai ver aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, e o pessoal e o salmista, confiando no Senhor, ou seja, naquilo que Ele fará. É por isso que a gente vai ler muito lá: sua bondade dura para sempre. Sua bondade dura para sempre. Quando a gente vê sua bondade dura para sempre, evoca no próprio texto isso: por tudo que é, fez, faz e fará, pois sua bondade dura para sempre. Propósito do livro ainda é o livro de Cântico de Israel. Não somente os cânticos, mas também as orações, fruto da experiência religiosa de uma comunidade de adoradores ao Deus Todo-Criador. Não é só simplesmente um livro de cântico, não. É também vários trechos ali que era fruto da experiência do salmista, do escritor, no momento em que estava adorando a Deus. Os temas, a experiência com o Deus da aliança na mais profunda comoção da alma. Então, você vai ver que aquela experiência
lá do âmago do escritor, tem como lutas e esperança. Você vai ver, falando muito sobre luta, mas também de esperança, de triunfos e fracasso, adoração e rebeldia, gratidão e arrependimento, são os clamores que surgem da alma. Os principais títulos do Salmo: Oração do Justo, Salmo 17, Salmo 20, 25, 28, né? O Salmo 40, 42, 55, Salmo de louvor, especificamente de louvor, né? O 100, 111, 118, 146, 150, 65, 95, Salmo de peregrinação, né? Do 120 ao 134, vai falar de Salmo da peregrinação, Salmos históricos, né? Esses salmos são Salmo de 78, 105, salmos messiânicos que apontavam para a vida do Messias, salmo e precatórios, Salmo 58, Salmo 59. O interessante do salmo e precatório é que quando a gente vai ler na palavra de Deus, no livro de Salmos, se não me engano, no livro de Abacuque, a gente vai ver muito precatórios. O que é isso? É uma palavra que pede para que Deus vingue, para que Deus manifeste a sua ira, para que Deus puna os seus inimigos. Muito comum nos livros do Salmo, até porque o contexto do povo de Israel, eles saberiam muito bem falar isso, no contexto do povo de Israel, né, a gente vai ver que eles viviam sempre em perseguições, em problemas, né, e as suas orações eram essa: Deus vingue, Deus julgue, Deus manifesta contra os nossos inimigos. E isso tem o nome de salmo imprecatório. Salmo de contemplação da obra de Deus, ou seja, de um Deus criador. O Salmo 8 e o Salmo 19 vem falando isso aí, criação e criador. É um salmo de contemplação da obra de Deus, né? Nós temos a classificação do salmo, nós temos salmo de instrução, salmo de louvor e adoração, salmo de ação de graça, salmos devocionais, salmos messiânicos, né? São algumas classificações e divisões que nós temos ali no livro dos Salmos. Se eu fosse escolher aqui agora um versículo-chave para o livro de Salmo, eu escolheria o Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Esse seria o versículo-chave de todo o livro do Salmo. Os autores: Davi, com a metade do Salmo, ou quase a metade, Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés, Emã e Etã. E tantos outros salmos que nós não temos, pelo menos uns 50 salmos, que não sabemos quem ele usou para escrever, ou os outros por aí. Nós, pelo menos uns 50 salmos, nós não sabemos quem escreveu. A tradição afirma que Esdras, na era pós-exílio, foi o editor da coletânea de salmos na forma que nós temos hoje. Ele editou, pegou todos esses salmos, o tempo de Moisés, o pós-exílio, todos os de Davi, né? E ele pegou todos esses salmos e fez essa coletânea, e editou tudo isso. Então a tradição afirma que Esdras, na era pós-exílica, foi o editor da coletânea do livro de Salmo, como nós temos hoje. O esboço do livro de Salmo, do 1 ao 41, cântico de louvor, do 42 ao 72, cânticos voltados para a nação de Israel. No 3, do 73 ao 89, cântico voltado para a nação de Israel. Do 90 ao 106, nós temos cânticos de louvor. Do 107 ao 150, cântico de louvor. Quando nós pegamos esses 5 pontos, nós fazemos uma comparação, por exemplo, com o Pentateuco, do 1 ao 41, né? Lá na última
página 17 da apostila de vocês. Está dizendo assim, do 1 ao 41, quase todos são de autoria de Davi, corresponde ao livro de Gênesis, por causa da ênfase sobre o pecado do homem e a sua necessidade de Deus. Do 42 ao 72, Davi se destaca como principal escritor deste salmo. Corresponde ao livro do Êxodo, por causa dos seus temas sobre salvação do homem e a libertação de Israel. Do 73 ao 89, os principais autores deste salmo é Asaf, corresponde ao livro Levítico, e seus temas tratam do tabernáculo, forma cultico, liturgia, né? A liturgia levítica e da santidade de Deus. Vai tratar disso, 73 ao 89. Do 90 ao 106, incerta algumas autorias. Corresponde ao livro de Números, por causa de seus temas concernentes aos perigos, bem como a proteção durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Vários destes salmos são poéticos e ressaltam o tempo em que os judeus cessaram sua peregrinação entre as nações gentílicas. O livro de Números, né? Quando a gente vai ver lá no Pentateuco, Números, vai falar muito sobre a peregrinação do povo de Israel, do povo de Deus, quando sai do Egito e vai peregrinar no deserto. O ponto 5 do livro, do Salmo 107 ao Salmo 150, de autoria de várias autorias, corresponde ao livro de Deuteronômio, do fato de enaltecer a palavra de Deus, a lei de Deus e o louvor. O âmago dessa última divisão é qual? Salmo 119, que fala o tempo todo sobre a lei do Senhor, sobre a lei de Deus. Então, esse é um das divisões do livro do Salmo, que nós temos essas 5 divisões. Lição do livro. O livro do Salmo também tem as suas lições. Como eu falei, o livro do Salmo é na nossa vida prática e ele nos ensina algumas lições. Por exemplo, a primeira delas, confiar no Senhor. Salmo 55, versículo 22, fala sobre confiança, né? O segundo ponto, sobre esperar. No Salmo 40, o Salmo 27, versículo 14, nos ensina a esperar no Senhor. O Salmo 29, o Salmo 104, fala sobre tributar, né? De render graça ao Senhor, né? De adorá-lo continuamente. O quarto ponto, nós vamos falar sobre invocar, significa implorar a proteção, o auxílio, chamar em socorro. No Salmo, somos incentivados a fazê-lo. Salmo 50, versículo 15. Grande prova do amor de Deus para conosco. Escutar. Se o Senhor nos incentiva a falar com Ele, também nos incentiva a ouvi-lo. Salmo 46, versículo 10, Salmo 78, versículo 1. Tudo isso está lá. É prática, a prática diária dos salmos, a nossa vida prática, né? É tributar, invocar, confiar, esperar, né? Tributar. Né? Como toda a Bíblia, a centralidade da Bíblia é Jesus Cristo. No livro do Salmo, nós temos a cristologia do Salmo. Lucas 24, 44, o próprio Senhor Jesus ensinou que muitas coisas ditas no Salmo se referem à sua pessoa, né? Ao próprio Cristo. A cristologia de Salmo, alguns exemplos. Salmo 22 mostra o seu sofrimento. O Salmo 118 aponta Jesus como a pedra angular, né? Lá em Mateus 21, 42. Aquele que veio em nome do Senhor. Algumas outras profecias do Salmo que cumpriram em Jesus. Salmo capítulo 2, versículo 7. Depois você faz uma comparação com Mateus capítulo 3, 17. Com Hebreus capítulo 2, versículo 8. Com Hebreus 16, versículo 10. Com Marcos capítulo 16, 6 e 7. É conhecido como a cristologia de Salmo. E nós temos alguns salmos messiânicos. Por exemplo, Salmo
tipicamente messiânico, onde o sujeito do salmo, em alguns aspectos, é um tipo de Cristo, né? Salmo 34, 20, Salmo 69, versículo 4, salmo tipicamente profético, onde o salmista descreve situações presentes, mas essa situação extrapola o tempo e a prenúncia, o que será historicamente concreto e completo em Jesus. A exemplo, Salmo 22. Indiretamente messiânico, refere-se a um rei ou à casa de Davi. Todavia, sua mensagem plena aponta para a pessoa de Jesus. Completamente profético, refere-se completamente a Jesus, sem qualquer referência a qualquer outra pessoa da família de Davi. Salmo 110, Salmo do Reino, anuncia a chegada do Messias e a consumação do seu reino. Salmo 96 e o Salmo 99, o Senhor reina, tremam os povos, né? E a doxologia do Salmo, né? O que é uma doxologia? A doxologia é final, o texto final do Salmo. Eu colocaria o Salmo 136, versículo 1. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é um rápido esboço do livro do Salmo. Espero ter contribuído com os irmãos, junto com isso que nós falamos, e mais aquilo que está na apostila. Os irmãos estudem, aproveitem, né? Alguns livros os irmãos adquiram para o conhecimento de vocês. Que Deus abençoe vocês. Que muito em breve, como diz o nosso pastor presidente, pastor Samuel, se o Senhor Jesus não voltar nesse exato momento, daqui uns dias, nós estaremos de volta adorando a Deus através do ensino. Que Deus abençoe vocês, a todos os familiares. Um abraço e uma paz do Senhor. Até mais para os irmãos. Deus abençoe.